Olá, hoje eu vou falar um pouquinho sobre disco intervertebral. Eu sou a doutora Ana Rita, sou fisioterapeuta, pós-graduada em osteopatia. Então, como o próprio nome diz, o disco intervertebral é uma estrutura que fica entre uma vértebra e outra. É uma estrutura que é muito flexível, né? E que dentro dessa estrutura existe um núcleo que é gelatinoso e contém muita água. Então, qual é a função desse disco? Né? Qual é a função desse disco? A função desse disco é de suportar o peso e de transmitir esse peso. Então, imagine que a sua estrutura, a estrutura da coluna, é uma estrutura que ela vem aumentando de tamanho, né? Tanto as vértebras quanto os discos intervertebrais. Eles vêm aumentando de tamanho e de espessura, porque a cada segmento ele vem aumentando a sua capacidade de peso, de suportar o peso. Então, a primeira função dele é de suportar, né, como se fosse um amortecedor, e de transmitir um peso. A segunda é de ser como se fosse um pivô para o movimento, né, para os movimentos da coluna, que é de flexão, de extensão, de lateroflexão e de rotação. Então, por ele ser bem flexível, ele permite esses movimentos. E a terceira função é de ligamento. Ele liga uma estrutura, né, que é a vértebra, a outra vértebra na coluna. Então, ele permite que se faça os segmentos, né? Como vocês já devem ter ouvido falar em L1, L2, que quer dizer a primeira vértebra lombar e a segunda vértebra lombar, né? Então L1, L2, entre esses duas vértebras existe o disco intervertebral. Então ele liga uma vértebra a outra, um segmento, forma um segmento. E o que eu faço para manter esse disco hidratado, né, já que ele tem bastante água, saudável? O nosso corpo foi feito para o movimento. Então movimente-se, alimente-se bem e beba bastante líquido para tentar manter a hidratação geral do corpo, né, total. E é importante que para esse disco que você tenha esses três cuidados, de se movimentar, ou seja, fazer um exercício físico, se alimentar bem e de se hidratar também bem, tá bom?